Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade e encerramento ao nosso estudo sobre limites, né? Então esse vídeo, ele basicamente é um vídeo fecha-mês, né? 30 de maio, o mês está fechando, então vamos liquidar a conta a respeito de limites, e para isso nós vamos fazer uma análise quantitativa completa de uma função que não é lá uma função muito trivial. Eu me deparei com esse exemplo, né, com o exemplo que nós vamos ver. Ele é o exemplo 23 e 24 da seção 2.6 do livro do Stewart, né? E eu dei uma aprimorada nesse exercício e fiz uma análise mais completa da função que nós vamos apresentar. Eu quero dizer com uma análise completa. O que nós vimos até agora sobre funções? Basicamente, domínios, assíntotas verticais e assíntotas horizontais. E nós vamos utilizar as técnicas de limite que nós vimos até agora para determinar, é claro, essas assíntotas verticais e horizontais. Beleza? E aí, no final, depois de nós termos todas as contas, nós vamos apresentar para vocês o gráfico dessa função, em que nós podemos realmente verificar que todos os cálculos que nós fizemos estão condizentes com o gráfico da função. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos fazer análise qualitativa, ou seja, qualidade da função, dada por raiz quadrada de 9x à sexta menos x, isso no numerador, x ao cubo mais 1 no seu denominador. Como eu já tinha dito para vocês, é o exemplo 23 e 24 da seção 2.6 do livro de cálculo 1 do Stewart, na sua 7ª edição, né? Então vamos considerar essa função que eu acabei de falar, anota ela para se você precisar de algum momento, né? Raiz quadrada de 9x à sexta menos x, quocientado por x quadrado mais 1. E tem a determinar o domínio desta função, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, determinar o domínio. Segundo, calcular os limites quando x tende a mais e a menos infinito da função. Determinar se houverem as assíntotas horizontais da função, determinar se houverem assíntotas verticais, e depois nós vamos utilizar o GeoGebra para plotar o gráfico da função e confirmar as respostas que nós obtivemos nos itens anteriores, né? Então, primeira coisa, como a fórmula da função ela é dada por uma fração, em que o denominador é x ao cubo mais 1 e o denominador é raiz quadrada de x à sexta menos 1, então essa função nós já sabemos, ela não está definida em todos os pontos, né? E nós queremos saber quais são os pontos em que essa função está definida. A primeira coisa que você tem que perceber é quando que o denominador é igual a zero. Nos pontos em que o denominador é igual a zero, essa função não vai estar definida. Os pontos, os números em que o denominador não está definido, os pontos em que o denominador é igual a zero, esses pontos não fazem parte do domínio da nossa função. A função não vai estar definida quando o denominador é igual a zero. Tá? Mais ainda, como nós temos no numerador uma raiz envolvida, este radicando, ele tem que ser maior que zero. Tá? Então nós vamos analisar quando essas duas coisas acontecem. Muito bem. Denominador x ao cubo mais 1. Quando que ele é diferente de zero? Ele é diferente de zero para todo valor de x que é diferente de 1. Real, tá? Que é o nosso caso. Então, quando x vale menos 1, esse denominador é igual a zero. Então, x igual a menos 1 não faz parte do domínio, tá? Então, para começar, no domínio estão todos os números reais que são diferentes de menos 1. Não sei porque eu coloquei 1 aqui, que é menos 1, tá? Então, x tem que ser diferente de menos 1. Além disso, o radicando do numerador, que é esse daqui, 9x à sexta menos x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Senão, quando esse radicando é menor que zero, a função não está definida. Tá? Então, vamos analisar quando que esse radicando aqui é maior ou igual a zero. Bom, colocando o x em evidência, quando o produto desses dois números for maior ou igual a zero. Eu te pergunto, quando que um produto é maior ou igual a zero? Primeiro, quando os dois fatores em questão são maiores ou iguais a zero, isso significa x maior ou igual a zero
e 9x à quinta menos 1 maior ou igual a zero, tá? Quando essas duas coisas acontecem, ou quando os dois fatores forem números negativos, ou seja, quando x for menor ou igual a zero e 9x à quinta menos 1 também for menor ou igual a zero. Nessas duas situações é que nós temos o radicando maior ou igual a zero. No primeiro caso, nós temos que ter x maior que zero, isola aqui o x, joga esse menos 1 para o outro lado com sinal de mais, divide por 9 e extrai a raiz quinta, né? Então, o primeiro caso, o x tem que ser maior que zero e o x tem que ser maior que a raiz quinta de 1 sobre 9. No segundo caso, o x tem que ser menor ou igual a zero e ele tem que ser menor ou igual à raiz quinta de 1 sobre 9, tá? Para essa primeira coisa acontecer, para o x ser maior que zero e maior do que a raiz quinta de 1 nono, nós temos que o x tem que ser maior que a raiz quinta de 1 nono. Nesse caso, ele é maior ou igual a zero e ele também é maior ou igual a raiz quinta de 1 nono. No segundo caso, x tem que ser menor ou igual a zero e tem que ser menor que a raiz quinta de 1 sobre 9. Isso só acontece quando o seu x for menor ou igual a zero. Portanto, quando que este radicando aqui, da nossa raiz quadrada, quando que ele é maior ou igual a zero? Em duas situações. Quando o x for menor que zero ou quando o x for maior ou igual à raiz quinta de 1 sobre 9. Portanto, quando o x está nessa união, ou seja, nesses pontos aqui, esse radicando, esse 9x à sexta menos x, ele é maior ou igual a zero. E, portanto, desse conjunto aqui, nós vamos tirar o número menos 1 e aí nós vamos obter o domínio da nossa função. Moral da história, então, o nosso domínio da função são todos os números de menos infinito até menos 1, e aí eu tiro o menos 1. Depois, do menos 1 até o zero, e depois do raiz quinta de 1 nono até mais infinito. Então, o domínio da nossa função, ele é a união desses três intervalos aqui. De menos infinito até menos 1, de menos 1 até 0, aberto no menos 1, porque o menos 1 não faz parte do domínio. Depois dá um salto entre 0 e a raiz quinta de 9, a função não está definida, tá? E, portanto, o outro intervalo complementar, que complementa nosso domínio, é de raiz quinta de 1 nono até mais infinito. Então, este vem a ser o domínio da nossa função, tá certo? Observe que esse é um domínio um pouco mais arretado de você conseguir, tá? Porque a nossa função não é uma função tão bonitinha assim, né? A raiz quadrada, o numerador, o radicando é 9x à sexta menos x, tá certo? Bom, para nós fazermos a análise qualitativa da função, nós vamos determinar os limites da função em alguns casos. Primeiro, quando o x tende a infinito, quando x tende a menos infinito, quando x tende a menos 1 pela esquerda e quando x tende a menos 1 pela direita. Por que nós vamos calcular esses limites aqui? Bom, eu quero saber. O que acontece com a função no zero? A função no zero vale zero. Por quê? No zero, esse número aqui zera. O denominador não zera. X ao cubo mais 1, quando x é zero, não zera. Quando você colocar x como sendo a raiz quinta de 1 nono, aqui no valor da função, cadê a função? Aqui. Joga nesse valor aqui, raiz quinta de 1 nono. Se você fizer as contas, isso vai dar zero também. Então, olha só, nesses extremos, aqui, no zero, cadê o domínio? Aqui, no zero, que é fechado, e no raiz quinta de 1 nono, eu sei o que acontece nesses dois extremos. A função vale zero. Mas o que acontece? O que acontece aqui, quando o x explode para mais infinito? O que está acontecendo com a função? Qual é a qualidade? O que acontece com ela? Qualitativamente, tá? Não quantitativamente. Não quero saber quanto que ela vai para infinito. Não, eu quero saber o que acontece. Ela explode? Ela tende a um número? Não sei. O que acontece aqui,
quando o x ele varia, quando ele vai para menos infinito. Quando o x está nesse intervalo aqui, o que vai acontecer com a função? O número 1, o número 1 não faz parte do domínio, o menos 1 não faz parte do domínio. Mas e quando a função se aproxima do menos 1 pela esquerda, o que acontece com a imagem? Quando o x se aproxima de menos 1 pela direita, o que acontece com a imagem da função? Por isso que nós vamos calcular esses limites. Tá certo? E aí isso vai nos dar a qualidade da função. Isso é o que eu chamo de análise qualitativa, não quantitativa. Não quanto vale a função em cada ponto. Não quero saber isso. Quero saber mais ou menos o que acontece. Vamos lá? Primeira coisa, calcular o limite quando x tende a mais ou a menos infinito desta função. Para isso, nós vamos usar aquela técnica de dividir o numerador e o denominador pela maior potência do denominador, pela maior potência de x do denominador. A maior potência de x do denominador é x ao cubo. Tá? Então, eu vou dividir numerador e denominador por x ao cubo. Tá bom? Observe, o numerador tem uma raiz envolvida. E eu vou dividir essa raiz quadrada por x ao cubo. Então, eu vou querer passar esse x ao cubo para dentro da raiz para eu fazer a higiene, para eu fazer a simplificação. Tá? Só que, como eu já tinha dito no vídeo anterior, você não pode não pode jogar números para dentro da raiz do jeito que você quiser. Você tem que prestar um pouco de atenção, tem que tomar um pouco de cuidado. Quando os seus dois números forem positivos, né, quando o A for maior ou igual a zero e o B for maior que zero, e você tem uma situação desse tipo, ó, raiz de A sobre B, que é o que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter a raiz quadrada de alguma coisa dividido por x ao cubo, né? Então, nós estamos nessa situação. Se o seu denominador for positivo, você joga o denominador para dentro da raiz com o quadrado e acabou. Tá? B vai ser raiz quadrada de B ao quadrado, usa a propriedade de raiz e escreve assim. Então, a raiz de A sobre B é a raiz de A sobre B quadrado, quando o B for positivo e o A for maior ou igual a zero. Tá? Quando o x tende para infinito, nós temos que o x é maior ou igual a zero. Então, nós podemos aplicar essa propriedade caso a gente precise. E a gente vai precisar, porque nós vamos dividir uma raiz quadrada por x ao cubo. Tá? Que é o que aconteceu aqui. Ó. Então, este limite é igual a esse limite. Peguei o numerador e o denominador e dividi por x ao cubo. Como ele está indo, o x está indo para infinito, ou seja, x ao cubo é positivo, eu passo ele para dentro da raiz e elevo ao quadrado. Basta elevar ao quadrado. Ora, x ao cubo ao quadrado é x à sexta. Então aqui ó, eu tenho uma soma dividido por x à sexta. Eu vou dividir cada fator, cada termo aqui, eu vou dividir por x à sexta. O primeiro termo dividido por x à sexta dá 9. O segundo termo dividido por x à sexta dá 1 sobre x à quinta. No denominador é a mesma coisa. Eu vou pegar x ao cubo e dividir por x ao cubo, dá 1. E eu vou pegar 1 e dividir por x ao cubo. Fica 1 sobre x ao cubo. E aí eu vou aplicar o limite. Vou aplicar as regras de limite. O limite passa para dentro da raiz. Aqui eu posso aplicar o limite no denominador, desde que o limite do denominador não dê zero. E nesse caso não vai dar. Tá? Então por isso que eu já posso fazer isso. Né? Olha só, este limite... O limite quando x tende a infinito da função constante 9 é 9. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre raiz de 1 sobre x à quinta é 0. 1 sobre uma potência é 0. Limite quando x tende a infinito de 1 é 1. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre, de 1 sobre x ao cubo é 0. Então, este limite aqui ó, vai dar raiz de 9, que é 3. Tudo bem? Perfeito. Então, esse limite nós já calculamos. E, portanto, como esse limite é 3, nós temos que a reta horizontal y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Beleza? Agora vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito da mesma função. De novo, nós vamos dividir numerador e denominador por x ao cubo. Só que aí tem um pequeno detalhe. Quando você fizer essa divisão e você querer passar, olha só, esse x ao cubo para dentro da raiz, você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o nosso x, tendendo a menos infinito, diz para nós que o x ao cubo é menor que zero.
E como é que você joga uma raiz, como é que você joga um número negativo para dentro da raiz? Nós já vimos isso no vídeo anterior, nós vamos ver de novo. Então, a raiz de A sobre B, com A maior ou igual a zero e B menor que zero, você escreve assim, B é menos o módulo de B. Menos, esse menos que está no denominador, você passa ele para cima, e ele vai ficar menos a raiz de A sobre módulo de B. Módulo de B é a raiz quadrada de B quadrado. Então, aqui você tem raiz, e vai ficar menos a raiz de A sobre B quadrado. Isso nós já vimos no vídeo anterior. Tá? Então, já que como nós já vimos, lá inclusive nós vimos com um exemplo, né? Então, aqui nós não vamos fazer todas essas contas aqui de novo, beleza? Exemplos e tudo mais. Com isso, o que nós fizemos? Vamos dividir o nosso numerador e o denominador pela maior potência de x que está no denominador, que aparece no denominador, nesse caso x ao cubo. Fiz essa fração. Passo o x ao cubo para dentro, cuidando para colocar o sinal de menos aqui na raiz. Ó, tá vendo? Quer passar um número negativo para dentro da raiz? Pode. Eleva ao quadrado, passa para dentro, desse jeito, passa essa fração para dentro, só que aqui a raiz vai aparecer com um número negativo. Tá certo? E foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Passamos o x ao cubo para dentro da raiz, elevando ao quadrado, deu x à sexta, e aqui multiplicamos por menos 1. Tá? E aí você faz essas contas de novo, né? Faz as mesmas contas. 9x à sexta dividido por x à sexta é 9, menos x sobre x à sexta é menos 1/5 e assim por diante. As mesmas contas que nós fizemos antes, só que cuidado agora, a raiz aqui no numerador está multiplicada por menos 1. Este limite, uso propriedades do limite, chega em menos raiz de 9 sobre 1, que é igual a menos 3. E, portanto, essa reta horizontal aqui, ó, y igual a menos 3, ela é uma assíntota horizontal. O que eu fiz aqui? Eu só passei o limite para dentro, né? Passei os limites aqui para dentro, calculei, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso vai para 9, isso vai para 1. Então fica menos 9, tá certo? Então o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos duas assíntotas horizontais, né? E aí nós temos agora a resposta para o item B e para o item C. Lembra do item B? É para calcular os limites quando x tende a mais e a menos infinito dessa função. Calculamos. Para mais infinito, a função vai para 3. Quando x tende a menos infinito, a função se aproxima do menos 3. Portanto, y igual a 3, y igual a menos 3 são assíntotas horizontais da nossa função. Tá? Próximo passo, o item D, é para encontrar, se houverem, as assíntotas verticais dessa função. Então vamos lá. Lembra, ó, o menos 1 é um número que não está no domínio dessa função, e ele é o limite aqui, ó, de um dos intervalos que fazem parte dessa união. O domínio é dado por essa união, e o menos 1 é um extremo aberto de um dos intervalos que compõe esse domínio. Então ele é um candidato. X igual a menos 1 é um candidato à assíntota vertical. Aí você fala assim, bom, mas o 0 e o raiz quinta de 1 sobre 9 também são extremos desse intervalo. São extremos de intervalo que fazem parte da união desse domínio. O problema é que o 0 e o raiz quinta de 9 são extremos, mas extremos fechados. A função está definida nesses pontos. A imagem é 0 para esses dois números, né? Então, eles não são candidatos a assíntotas verticais. Eu sei exatamente o que acontece com a função nesses dois números. Ela vale 0, a imagem é 0. Ou seja, a função porta o eixo x no 0 e no raiz quinta de 1 sobre 9. Porque a imagem é 0, então está sobre o eixo x. Né? Então, nós temos que analisar o que acontece, na verdade, quando o x tende a menos 1 pela esquerda e pela direita. Aí nós vamos ver a real análise, nós temos a qualidade da função quando o x se aproxima de menos 1. Tá? Pela esquerda e pela direita. Vamos lá, então. Quando o x se aproxima de menos 1 para valores maiores do que menos 1, ou seja, ele está se aproximando à direita, né? Valores maiores do que menos 1 é tipo menos 0,9. Então, essa soma aqui, que está no denominador,
é um número pequeno e positivo. Quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, esta raiz quadrada aqui vai dar aproximadamente raiz quadrada de 10. Aproximadamente. Então, está próximo da raiz de 10. Menos 1 elevado à sexta dá 1, vezes 9 dá 9. Menos 1, 1. Então, 9 mais 1, 10. Então, é aproximadamente a raiz de 10. O que acontece com esse quociente, então? Nós vamos ter raiz de 10, ou alguma coisa próximo de raiz de 10, dividido por um número positivo bem pequenininho. Raiz de 10 dividido por um número positivo pequeno, isso te dá um número positivo grande. Ou seja, o limite, quando x tende a menos 1 pela direita, é mais infinito. Isso já nos diz que a reta vertical x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Então, quando x se aproxima de menos 1 pela direita, o gráfico ele vai tangenciando, ele vai chegando cada vez mais próximo da reta x igual a menos 1. Mas o que acontece se eu me aproximar do menos 1 por valores menores do que menos 1? Ou seja, se eu me aproximar do menos 1 pela esquerda, o que vai acontecer? Qual vai ser o comportamento da função? Isso que nós vamos ver agora. Então, observe, valores menores que menos 1 é, por exemplo, menos 1,1. Isso é um número que é menor do que 1 e próximo de menos 1 e é menor que menos 1. O que acontece com o denominador da função? Vai ser um número negativo e pequeno. Porque eu estou pegando este número negativo, elevando ele ao cubo. Se eu somar com 1, isso vai dar um número negativo muito pequeno. O numerador continua dando um número próximo da raiz de 10. Por quê? Porque menos 1 a sexta é 1, vezes 9 dá 9, menos 1 é 1, então aproximadamente a raiz de 10. A raiz de 10 dividido por um número pequeno negativo dá um número negativo grande. Ou seja, este limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, da função dá menos infinito. Tá certo? E, portanto, isso também mostra que a reta vertical x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Só que agora, quando x se aproxima, lembra quando x se aproximava de 1 pela direita? Quando x se aproxima de 1 pela direita, o gráfico explode, ele vai chegando próximo do menos 1 e explode, vai para mais infinito. Quando o x está se aproximando do menos 1 pela direita, o x está se aproximando, o gráfico da função vai para menos infinito, ou seja, explode para menos infinito, próximo, tangenciando ali a reta vertical x igual a menos 1, que é uma assíntota vertical. Tá? E o gráfico é esse aqui. Olha como é que é o gráfico. Né? Quando o x tende a infinito, o gráfico se aproxima da reta y igual a 3, que é uma assíntota vertical. Quando o x tende a menos infinito, olha só, o gráfico se aproxima da reta horizontal y igual a menos 3. No zero e no raiz quinta de 1 sobre 9, a função vale zero. Então, ela faz isso daqui. Ó. Ela começa no raiz quinta de 1 sobre 9, ela vale zero. Ela vai crescendo, crescendo. À medida que o x vai crescendo, vai indo para mais infinito, o gráfico se aproxima muito de y igual a 3, né? Da reta y igual a 3. Quando o x vale zero, a função vale zero. Tá? E quando, à medida que eu for me aproximando à medida que o x vai se aproximando do menos 1 pela esquerda, olha o que vai acontecendo com o gráfico da função. Ele vai para mais infinito, explode para mais infinito, tangenciando aqui a função x igual a menos 1. Já se eu me aproximar do menos 1 pela esquerda, olha o que acontece com o gráfico da função. Vai para menos infinito, tangenciando aqui a reta x igual a menos 1. Em menos 1, lembra? No menos 1 a função não está definida. Tá? Nesse intervalo aqui, de 0 até a raiz quinta de 1 nono, né, nesse pedacinho aqui, nossa função também ela não está definida. Beleza? Bom, com isso, nós vamos ficando por aqui. Encerramos, então, essa parte do estudo de limites. A partir do próximo vídeo, vamos falar acho que uns 2 ou 3 vídeos, vamos trazer exemplos para vocês de funções contínuas
e suas aplicações, beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.